Olá, olá a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estou aqui com a paçoca e meu óculos meio embaçado aqui. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar exatamente quando que é que passa o limite de uma ansiedade considerada normal e quando é que você tem que procurar ajuda. Por que você tem que procurar ajuda? Quais são os sinais? Não é para você se autodiagnosticar, mas você vai sair daqui com a melhor explicação sobre isso. Mas não só isso. Hoje eu vou bater muito na tecla para mostrar para vocês que tudo que vocês ouviram falar, que vocês acham que vocês entendem sobre cérebro, sobre serotonina, sobre dopamina, sobre por que vocês sentem o que vocês sentem, sobre como funciona no tratamento psicológico, psiquiátrico, por que tudo isso está errado? Por que vocês não entendem absolutamente nada? E isso eu estou falando não por arrogância. Por quê? Porque essa é a melhor notícia que vocês podem ouvir. Por que vocês estão sendo enganados por tudo e por todos? Será que eu também estou? Não sei. Mas isso é a melhor notícia que vocês podem ouvir. Por que vocês tomam 200 antidepressivos e vocês não melhoram na ansiedade, vocês não melhoram na depressão? Por que não tem como fazer diagnóstico de TDAH e de TAG ao mesmo tempo numa consulta? Por que não tem essas coisas? Porque tudo é uma grande enganação e isso vai ser excepcional. Por quê? Porque se tudo que vocês ouvem falar nas redes sociais sobre saúde mental for verdade e você não está extremamente bem, quer dizer que a culpa é única e exclusiva sua. Se tudo que você ouve falar sobre saúde mental na internet, você vai fazer, todo podcast que você ouve falar, se você fez tudo isso, se você não está extremamente bem, a culpa é exclusivamente sua. E eu estou dizendo aqui, não é. Eu estou dizendo não é, mas você foi enganado, você está sendo enganado e isso vai doer em vocês. Por quê? Porque nós não gostamos quando alguém fala que nós estamos errados. Por mais que está errado nesse caso, é uma coisa boa. Então aqui vou mudar isso, então vou mostrar para você isso, vou mostrar como que essa ansiedade se origina no cérebro, onde atuam os tratamentos, como são, né, esses tratamentos, e vou falar também dos atendimentos supervisionados que vão começar, que é uma questão aí nova, que nunca antes foi feita. Então, se você quer, de fato, entender, não só sobre ansiedade, mas você vai entender como funciona qualquer tratamento, você vai entender por que a sua cabeça sua memória está péssima, por que as redes sociais roubam a sua memória, por que a gente fica meio burro com inteligência artificial, tudo isso você vai entender, tá? Se você prestar atenção, se você estiver disposto a fazer isso. Só que antes a gente vai começar com exercício. Um exercício que foi publicado agora, em dezembro. Dezembro agora de 2025, publicaram um exercício diferente, de um tipo de terapia chamada metacognitiva, não precisa saber, para pensamentos, preocupações, ruminações para pensamentos negativos, para insegurança, quando você acha que você não vai conseguir, para mudar, para enfraquecer esses pensamentos. É um exercício muito estranho. Vocês vão tentar fazer, caso vocês queiram, junto comigo agora, mas esse ensaio foi muito bem conduzido, já tinha outros ensaios, e isso é algo que pode fazer com que você comece a ficar mais confiante que vai dar certo. Você comece a acreditar mais em você mesmo. E é um exercício estranhíssimo. Só que eu quero saber quem topa fazer esse exercício, porque também se ninguém topar, a gente não faz, não tem problema. Quem topa fazer esse exercício agora? Deixa eu aqui. Quem topa fazer esse exercício agora comigo? Para o quê? O exercício saiu agora, saiu em dezembro de 2025. Vou colocar aqui minha apresentaçãozinha, né? Eu coloquei aqui as minhas fontes, minhas referências. Em dezembro de 2025. E eu fiquei vendo, porque eu, na verdade, gosto de fazer isso mesmo. Vamos ver se vai compartilhar aqui. Que maravilha, que maravilha. Tá. Deixa eu só dar uma fechada aqui. Mas tá bom. Vamos ver. Então, quero saber quem topa fazer esse exercício aí. Coloque aí no chat quem topa, porque se não topar também, aí a gente pula mesmo, não tem problema.
Quem topa fazer exercício? Coloquem aí. Poucas pessoas estão colocando. Vamos ver. Preciso ficar boa. Preciso ficar boa é uma forma com que você está alimentando a sua ansiedade. Por quê? Porque tudo que você fala, eu preciso, eu tenho o quê, você é visto como uma ordem. E uma coisa que o ser humano odeia, sabe o que é? É ser mandado. A gente odeia ser mandado. A gente odeia, isso ativa um centro de... não, que é mais ou menos ser escravo. A gente odeia que alguém mande na gente, né? O pessoal saiu lá por 40 anos no deserto para não ser mandado, só que você está mandando em você mesmo. Então, você está, infelizmente, alimentando a sua ansiedade, assim. Então, não estou dizendo que a culpa é sua, mas a gente vai, talvez, pegar um outro hábito, né? Um hábito diferente, né? Então, deixa eu só pegar aqui. Tá, então vamos lá, todo mundo que topa, pega um papel e uma caneta. Todo mundo que topa, pegue um papel e uma caneta, ou um lápis, tá? Vai precisar de papel e de lápis, são as armas mais poderosas que nós temos para treino cerebral, tá? Você quer a arma mais poderosa que tem para melhorar a memória, para você parar de desapodrecer o seu cérebro, é um papel e uma caneta. Isso move o mundo, tá? Então, eu vou fazer aqui uma apresentação que eu preparei com materiais que eu peguei também do Dr. Márcio Bernick, que eu considero, muita gente considera a maior autoridade no Brasil em transtornos de ansiedade. Ele é o chefe do ambulatório de ansiedade, do serviço de ansiedade do Hospital das Clínicas, né? Ele é o chefe lá faz bastante tempo, e ele fez uma apresentação, eu gosto muito da apresentação dele, agora na pós, foi no dia 30. E aí peguei alguns dados também dele para poder compartilhar com vocês, tá? Deixa eu só... Então, quando todo mundo tiver com papel e caneta na mão, falem pronto, tá? Todo mundo com papel e caneta na mão, falem pronto. Pronto, duas pessoas, vamos lá, pessoal, vamos lá. Pronto, é isso aí. Uma coisa que a ansiedade não resiste é a ação, tá? Vamos lá, pronto aí no Instagram, pronto, tá bom. Então eu quero que vocês pensem agora alguma coisa que está perturbando a vida de vocês, não precisa ser nada estratosférico, mas que vocês acham que, putz, isso não vai dar certo. Alguma coisa que você está prevendo que vai dar errado na tua vida, nesse momento. Tá? Então, pode ser qualquer coisa, pode ser da sua carreira, pode ser do seu casamento, pode ser com o seu filho, alguma coisa que você está prevendo que não vai dar certo. Pode ser que seja de você mesmo, eu não vou conseguir trabalhar mais, eu não vou conseguir melhorar mais, eu não vou conseguir fazer aquela viagem que eu quero fazer, eu não vou conseguir ter dinheiro, eu não vou conseguir, sei lá, qualquer coisa que você acha que vai dar errado. Traga a sua mente. Tá? Não precisa escrever no chat, não, mas pensa nisso. É uma coisa que está realmente que incomoda. Não é incomodar pra caramba, mas que incomoda. Tá? Então, uma coisa que você está achando que não vai dar certo. Eu vou trazer uma coisa bem boba que eu preciso consertar a maldição do meu carro, que uma parte do para-choque dele foi arrancada. E eu não estou conseguindo, porque eu tenho que o seguro não quer resolver, e aí ele já declarou PT, mas eu não quero isso, eu quero levar no desmanche, para conseguir ver se eu consigo mais dinheiro, esse negócio meio de turco, de árabe, mão de vaca, e eu acho que eu não vou conseguir, porque é muito trabalho fazer isso, e o Biel não está fazendo, ajudando. Então, assim, uma bobeira que eu falei, mas é um troço que, sei lá, acho que não vai dar certo, acho que eu não vou conseguir fazer, acho que eu não vou ter tempo para ir lá. Agora aqui, eu perguntei sobre doença que vocês têm? Não perguntei. Eu não quero mesmo. Eu quero que vocês digam pronto. Então, a gente está fazendo exercício. Quero que todo mundo fala pronto. E o exercício você vai pensar em algo que você acredita que vai dar errado. Não é para você falar do seu sintoma, muito menos do seu remédio, tá? Tá baixo o som? Tá. Aí você vai lá para o YouTube, mas não é a hora de você falar do seu sintoma nem do seu remédio. Por quê? Porque a gente não vai resolver isso agora.
Tá? Então vamos lá. Quando todo mundo tiver pensado algo que você está pessimista, que você acha que vai dar errado, eu acho que eu não vou conseguir consertar esse meu carro e eu vou ter que dar o dinheiro aí que a seguradora deu, está pedindo, vai dar por aí, que eu acho pouco. Mas tudo bem. Todo mundo, quando fala pronto, quando todo mundo já trouxe na cabeça um pensamento de algo que você acha que você não vai conseguir fazer. Uma coisa que você não está seguro, está inseguro, está achando que vai dar errado, está achando que vai, enfim, vai dar ruim, né? Uma catastrofização. Todo mundo pensou nisso? Tá bom. Agora, então, anota de 0 a 10. Sei que isso aí parece bobagem, mas faça isso. O que você tem a perder? Anota de 0 a 10 o quanto que você acha mesmo que não vai dar certo. O quanto que você está convencido de que você não vai conseguir fazer isso, ou que essa desgraça vai acontecer. O quanto que você acredita que isso vai acontecer ou não. Tá? Então, anota aí. Eu acredito 10. De 0 a 10, eu acredito 10 que eu não vou conseguir fazer esse troço aí. Eu acredito 10. Você vai anotar um negócio. A gente não está falando de sintoma físico, nós não estamos falando de diagnóstico nem de remédios. Então, toda vez que a gente muda o foco, a gente atrapalha o colega. Então, vamos lá. Vamos focar aqui. Pô, muito bom. Excepcional. Toda vez que a gente fala de outro assunto, a gente atrapalha um pouquinho, tá? Para todo mundo isso. Então, a gente está aqui porque se a gente fizer o exercício, isso é o que muda o cérebro, é o comportamento. Tá bom? Combinado? Mais do que o remédio. Isso que eu entendo de remédio. Então, vamos lá. Todo mundo aqui está acreditando 5, tá bom. Perfeito. Muito bom. Agora, eu quero que vocês peguem a sua mão não dominante. Então, eu sou destro, tá? Então, eu escrevo com a mão direita. Eu quero que vocês peguem a mão não dominante. Eu vou pegar a mão esquerda. Então, você vai pegar a outra mão, tá? A mão contrária, tá? Certo? Perfeito. Não estamos falando de sintomas, então peço, por favor, que a gente não desvie o assunto, tá? Aqui, ó, outra mão, perfeito. Agora, a gente vai tentar lembrar algum momento da nossa vida em que a gente pensou alguma coisa, a gente estava convicto de alguma coisa e a gente errou. Pode ser alguém que a gente estava confiando, a pessoa foi lá e se mostrou uma pessoa não honesta. Pode ser, sei lá, uma prova que você ia passar, você foi lá e não passou, ou que você não achou que ia passar e você foi lá e passou. Alguma vez em que você estava certo de que uma coisa ia acontecer e não aconteceu daquele jeito. Pode ser uma coisa boa ou coisa ruim, não importa. Né? Sei lá, uma coisa aí, você achou que não ia acontecer e de repente aconteceu daquele jeito. De repente foi contrário ao seu pensamento. Alguma vez que a sua previsão, ela errou. Eu quero que todo mundo lembre uma vez que a sua previsão errou. Tá? Então, eu vou lembrar, deixa eu ver. Eu vou lembrar quando eu achei que eu não tinha passado no vestibular, na segunda vez que eu fiz, eu tinha certeza que eu não tinha passado. Eu tinha certeza que eu não tinha passado. Eu passei. Bom, que legal. Né? Tinha certeza, tá? Não é hora de falar, eu não vou responder outros assuntos, tá bom? Eu vou tirar o chat aqui, tá? Porque senão vai atrapalhar. Então tá bom, pronto. Aí aqui, então todo mundo pensou nisso, eu não estou olhando o chat mais, todo mundo pensou. Então eu pensei nisso, eu quebrei a cara, né? Teve uma coisa também que eu pensei, cara, eu nunca achei que eu ia conseguir fazer, cara, eu nunca achei que esse negócio de internet eu ia conseguir ficar tanto tempo fazendo isso. Eu nunca achei. Eu já estou tempo demais. Eu achei que eu já teria parado, já ia ter desencanado. Estou aqui ainda, né? Por incrível que pareça. Eu achei que não ia dar certo, né? Eu achei que montar essa pós que eu montei de maluquice não ia dar certo também. Tinha convicção. Tá, então pega uma coisa que você pensou que ia acontecer e aconteceu o contrário, tá? Pode ser uma coisa boa, pode ser ruim, pode ser coisa do seu time de futebol, pode ser coisa, enfim, da novela que você achou que ia acontecer uma coisa, aconteceu outra, num filme, não importa, tá?
Então, se todo mundo pensou nisso, eu não estou vendo o chat do YouTube, porque do YouTube tinha muita bagunça. Estou falando aqui com o pessoal do Instagram, tá bom? Daqui a pouco eu abro aqui de volta. Todo mundo pensou nisso, sim ou não? Tá. Aí, perfeito. Aí, ó, lembra do vestibular, tá bom. Tá bom. Um psiquiatra do IPQ acabou com seus sonhos. Ninguém tem esse poder. Eu quero te dizer isso. Ninguém tem esse poder. E é muito bom que não tem. Não estou dizendo que foi você que acabou. Estou dizendo que as coisas ruins acontecem. Isso quer dizer o quê? Também não precisa ninguém vir e colocar os seus sonhos de volta. As coisas a gente pode fazer. Isso é uma liberdade, tá? Mas ninguém tem o poder de fazer isso. Juro para você, tá? Mas não é que a culpa é sua, nem que foi. A coisa ruim acontece, né? Então, tá bom. Então, perfeito, você lembrou disso. Agora eu quero que você escreva com a sua mão não dominante sobre essa história de quando você pensou uma coisa e deu errado. Então, eu vou escrever sobre o meu vestibular. Vou escrever aqui, vai sair um garrancho, né? É insuportável escrever com a outra mão. Então, mas eu vou escrever aqui e eu quero que vocês escrevam também, porque eu estou fazendo, né? Então, se eu estou fazendo aqui, uma hora dessa noite, eu gostaria que, né, vamos só todo mundo fazer, mas vocês acham que é besteira, né? Então, vamos lá. Então, vou colocar, eu estava na noite no meu quarto, e eu tinha um computador, eu acho que era 486, eu acho que era um 486. E eu estava esperando, ficava atualizando para sair a lista. Sair lista. Aí eu não estava botando fé, eu não queria que. Eu tirei o telefone do gancho para ninguém me ligar. Então tirei o telefone. Aí de repente eu atualizei. Eu não avisei nem minha mãe, nem ninguém, tá todo mundo dormindo, era meia-noite que saía. Atualizei e fui procurar. Eu achei, ouvi meu nome, e aí eu comecei a gritar. Eu comecei a gritar, acordei a casa inteira. Aí todo mundo ligou, nos seus amigos, todo mundo também não, né? Porque era meia-noite, nem, né? Tá. Eu tô fora de quadro, eu tô, mas você não tinha que estar vendo isso, tinha que estar fazendo exercício, poxa vida. A gente está fazendo exercício aqui. Você não quer um exercício que ajude você a ser mais otimista? A você conseguir ter mais segurança na sua vida? Você não quer isso? Estou te passando esse exercício, que saiu agora, um estudo randomizado. Poxa vida, então vamos lá, né? Nós precisamos agir diferente, não é mesmo? Vamos lá? Tá bom. Não fala que a pessoa pode muito mais que acredita. Uma coisa que está proibida no chat, tá? Ficar reclamando sobre sintoma, ficar falando diagnóstico, dar conselho não pode, falar sobre remédio não pode, tá? Não pode, senão vou bloquear o chat. Não pode, tá? Porque não é bom dar conselho, é horrível, a pior coisa que tem é dar conselho. Ninguém vai dar conselho, ninguém vai falar sobre remédio, ninguém vai falar. Mas eu vou bloquear, porque isso faz mal, tá? E eu não estou falando que você fez por mal, mas faz mal. Tá bom, você anotou? Olha como é que ficou o meu, ó. Quem não anotou, ficou olhando aí para a tela, ó. Aqui, ó. O meu ficou isso daqui, não dá para entender nada, ó. Aqui, ó. Beleza, né? Agora eu quero que você pense de novo naquela situação que você acha que não vai dar certo do seu presente. Do seu presente. Que você acha que não vai dar certo. Pense de novo. Estou pensando. O quanto você tem certeza de que a sua previsão está certa? O quanto que você tem certeza que o que você está prevendo vai dar errado mesmo? Quanto que eu tenho certeza que eu não vou conseguir levar esses carros para fazer a vistoria lá?
O quanto que eu estou conseguindo? O seu está pior? Bom, pode ser, vamos ver. Quero que todo mundo pense. O quanto que você acha que você não vai conseguir? Olha, eu vou ser bem sincero. Nesse momento, eu não estou nem otimista nem pessimista. Sei lá. Estou pensando, talvez. Não estou super otimista, não, mas eu não estou tão pessimista quanto eu estava. Eu estou bem sincero, não sei vocês, né? Porque a ideia é que a gente, né, se dedique. Mas eu não estou tão pessimista, não estou otimista também, tá? E eu não quero que ninguém fale de sintomas. Quem falar de sintomas, falar de conselhos, tudo isso está jogando contra a saúde mental de todo mundo, inclusive a minha, tá? Então, se você me respeita também, eu peço isso, tá? Vamos lá. Tá bom. O meu, eu acho que tá 8. Ainda acho que não vai dar certo, mas não tô tão confiante assim, não. Eu tô meio nem aí. Deu uma nem aí. Quem aqui sentiu que deu uma diminuída no seu nível de certeza que ia dar errado? Quem aqui? Pode ser que não seja todo mundo, porque não tem nada que funcione para todo mundo, né? Quem aqui deu uma diminuída? É que tudo depende de várias coisas. A gente está fazendo um exercício aqui. Não, olha, se você não pode pensar negativo, você está pegando uma arma, está colocando na sua cabeça, está puxando o gatilho e fala, olha, se você ficar nervoso, eu vou atirar. É isso que você está fazendo, porque assim, você vai pensar negativo. Você foi programada para isso, todo mundo pensa negativo. Né? Coaches que falam, pessoa que cocria as coisas, todo mundo pensa, a maior parte do tempo, pensamento negativo, tá bom? E isso não mata a gente, não, e é bom fazer isso, porque senão a gente se ferra muito na vida. A gente tem que mirar o positivo, mas pensar no negativo, porque senão a gente vai se preparar para nada, né? Ah, você é feliz, abundante, próspera, que bom, aqui não é o seu lugar, tá? Não estou dizendo, porque não, não é o seu lugar, porque ninguém é feliz o tempo todo, assim como ninguém é ansioso, assim como ninguém é triste, nós não somos definidos pelas nossas emoções. Então, poxa, que bom, não é aqui, tá? Diminuiu 2 pontos, continua 9, tá bom, perfeito, ok. Inicialmente estava 8, foi para 6, perfeito, pode ser, né? O seu melhorou, ok, tá? Quer dizer que você ficou super otimista? Não, porque se você ficasse super otimista, era igual eu estar te dando uma bala de êxtase, de cocaína, né? Tá certo? Então, eu sei, mas então quem tá assim pode sair, tá? Não tem problema não. A gente está conversando com pessoas porque muita gente está sofrendo, a gente está aqui para ajudar, para resolver. Então, eu não vou falar de outro assunto, tá? Vou tirar o chat aqui e a pessoa que está próspera, não sei o quê, então não é o seu lugar, tá? Aqui não é o seu lugar, porque ninguém é feliz o tempo todo. Como ninguém é triste o tempo todo, nós somos seres mutáveis, não é? Nós temos essa liberdade. Tá certo? Todo mundo, né? Então, assim, em algumas pessoas diminuiu, era 10, assim, em outras não melhorou, aumentou um pouquinho. Diminuiu 3 pontos, mas diminuiu 2, né? Mas por que que isso acontece? Por que isso acontece? Porque, basicamente, isso é uma forma, né? Uma terapia metacognitiva, porque é uma forma da gente duvidar dos pensamentos. Tem muita gente que fala de toque. Toque é considerado um transtorno ansioso, não é mais, mas tá bom. Esse basicamente é. E falam que é muito um transtorno da dúvida. E é a dúvida. E a ansiedade vem com a dúvida. Será que? A ansiedade ela é feita por estresse e preocupação. A preocupação ela tem que ter o será que? Será que é a dúvida? Você não sabe se vai acontecer. O pior do que você saber que você vai se dar mal, você não saber se aquilo vai ou não acontecer. É aquela pessoa que fala, vou te contar um negócio, e ela vai embora e não conta, só amanhã. Ah, que raiva, né? A gente prefere saber coisas que dão errado, né? Ficar nesse meio tempo é horroroso para todo ser humano, né? Então, essa questão da dúvida, da incerteza,
Isso é o alimento de toda ansiedade, tá? Só que o que a gente fez agora? A gente duvidou do nosso pensamento. Então, a gente duvidou da nossa dúvida. Por quê? Porque quem está prevendo que vai dar errado é o nosso pensamento também. E nós duvidamos dele. Como? Lembrando de uma vez que nós erramos, e tem essa questão que a gente pegou na outra mão, para ser mais difícil ainda. Ou seja, para a gente ter um esforço cognitivo mesmo, e de ter que estar ali fazendo e mostrando, porque se a gente vai com a outra mão, a gente presta mais atenção. Porque tem que fazer, é mais difícil. Então, se a gente presta atenção, mais que a gente já errou a previsão outra vez, que esse pensamento nem sempre vai ser verdadeiro. A gente provou. Então, a gente duvidou da nossa dúvida. A gente duvidou da nossa dúvida, duvidou da incerteza. E duvidar do pensamento faz com que ele fique mais fraco. Tá? O assunto hoje é ansiedade, a gente acabou de fazer um exercício, depois você vai pegar o começo da live e você vai fazer também. E isso é uma coisa que vocês podem repetir, e isso saiu nesse estudo aqui, que vamos aqui, muito bem, aqui, que foi nessa revista aqui, vocês podem colocar Increasing Identity Goal, eles colocaram, eram metas de identidade, então eram metas pessoais, então eram metas importantes até. Aí eles dividiram, eles colocou inducing doubt in goal doubts. Ou seja, quando você está inseguro, você tem a dúvida se você vai conseguir, se você coloca uma dúvida sobre a dúvida, ou seja, eles fizeram exatamente isso, eles pediram para as pessoas pensarem uma vez que elas pensaram errado. Colocou a dúvida da dúvida. Isso meio que anulou e tirou a força desse pensamento. Não é que mudou, mas ficou menos intenso, tá? Ficou menos intenso, tá? Isso é desafiar o pensamento? É. Mas essa é uma forma aparentemente mais eficiente de desafiar o pensamento. Por quê? Porque isso aqui você está desafiando mesmo, você está desafiando e ainda fazendo uma questão motora que faz com que você tenha muita atenção nisso. Então, isso é um treino cognitivo, é um treino cerebral. É um treino cerebral para mudar as sinapses. Tá? A mente está cansada. Tudo bem, Juju, você fez o exercício comigo ou não? Porque não precisava entender. E quando você faz isso, a sua mente fica mais leve. A sua mente está cansada porque você fica alternando aqui o olho, várias coisas na tela. É o mesmo princípio que tem na EMDR. É a hipótese, a gente não sabe por que funciona. Mas quando a gente fica mexendo o olho de um lado para o outro, o que acontece? Isso cansa pra caramba a nossa memória de trabalho. Então, na EMDR a pessoa faz isso para ficar cansado e aí vai evocando a memória do trauma. Isso não causa tanto sofrimento porque a pessoa está muito cansada com aquilo de mexer o olho, tá? Então, isso de mexer o olho é que deixa você cansado. Não tem nada a ver com dopamina. Não tem nada a ver com dopamina barata nem dopamina cara, tá? Então, eu não vou responder sobre remédio agora. Não é hora, tá? Mas eu entendo sobre remédio? Eu entendo, eu não vou responder. Porque não é isso que vai sair. Se você não fez o exercício, você está jogando contra você. Por quê? Porque todo remédio serve para quê? Para a gente criar novos neurônios. Só que a gente só cria treinando. Eu quero saber aqui quem vai tentar fazer isso mais vezes essa semana. Isso é desafiar pensamento? É, mas é um jeito mais power, entre aspas, né? Um jeito mais, digamos, intenso da gente colocar essa técnica de desafiar pensamento que tem lá desde o Aaron Beck e saiu agora no estudo e é extremamente simples, tá? Então, quem aqui vai se comprometer a fazer? Por quê? Porque eu não vou aqui dar um alívio, um remedinho para nenhum de vocês. Eu estou aqui fazendo tratamentos para que funcionem para que você fique bem sozinho a longo prazo, que você fique bem para sempre, não para você ter um alívio agora. Quem te dá um alívio agora é o Rivotril, é o álcool, é a comida. Eu não vou ser um traficante de alívio, não. Eu quero dar uma coisa a longo prazo e eu não vou fazer isso porque eu sei que você não é fraco, eu sei que você está vivo e o alívio vicia, tá? Não, Augusto Cury, ele não fala isso. Não fala.
Mas assim, então, eu quero saber quem se compromete a tentar fazer. Quem está falando de outros temas, ou tentando pegar outras coisas ao mesmo tempo, tá o quê? Está colocando duas informações ao mesmo tempo. Não vai aproveitar nada da live. Então, não estou dizendo que precisa estar aqui, não precisa, tá? Mas assim, aqui é uma outra coisa. É o quê? É a gente fazer uma coisa física ali para duvidar quando nós estivermos pensando coisas que são catastróficas. Isso serve para toque, serve para preocupação. Se você acha que as pessoas vão te julgar, quando você fica nervoso, quando você escreve na frente dos outros, quando você passa o cartão e a sua mão treme, você acha que o pior vai acontecer. Você pode pegar, escrever. Se não der para escrever, você vai lembrar de quando que você errou. E isso tira a força desse pensamento. Faz com que você fique super feliz? Não, não faz. Isso vai acabar com a sua ansiedade? Não vai. Mas isso é uma das formas mais eficientes de você tirar a força do pensamento negativo. Nós não tiramos pensamentos da cabeça. Nós colocamos. Então, a gente não tirou a dúvida, a gente inseriu uma outra dúvida em cima dessa. A mente funciona por soma e não por subtração, tá? Então, você colocou uma dúvida no pensamento, você colocou uma dúvida na ansiedade. A nossa mente funciona assim, tá? Então, beleza. Vamos, então, entender um pouquinho mais sobre como que se dá a ansiedade. Aqui, vocês não devem estar vendo bem, né? Porque o slide, ele não ficou muito bem visível, mas eu vou, então, mostrar aqui, não ficou muito bom aqui, vou tirar aqui essa parte, para mostrar o que é que está escrito nele, tá? Vou tirar aqui, eu mostro aqui no meu flipchart. Esses são 3 sistemas de defesa que ocorrem, ali estava um animalzinho, ocorrem em todos os mamíferos. Todos os mamíferos têm 3 sistemas de defesa, tá? Isso aqui é importante por quê? Porque isso mostra por que você tem ansiedade, você não vai se livrar da ansiedade. Como eu digo, se você não tem ansiedade, você provavelmente é uma pessoa, é um psicopata, e você não estaria aqui. Se você é uma pessoa normal, você vai ter, tá? Mas a gente tem alguns sistemas de hierarquia, né? Isso todos os bichinhos. A paçoca tem isso, tá? A paçoca tem isso, ela não pensa, ela tem isso, tá? Então, tem o quê? Um nível de defesa. Nível de defesa. Certo? Aí tem o quê? Tem qual que é a resposta que a gente tem, né? A resposta no animal, resposta na paçoca. Ou seja, o que a paçoca faz? E aqui tem qual que é o equivalente no ser humano. Tá? Então, vamos ver, porque isso daqui está na paçoca e está na gente também. Então, tem um nível de defesa. Tem o primeiro nível de defesa, é quando a gente tá tranquilo, aí, de repente, alguma coisa a gente ouve de barulho. Falou, alguma coisa chamou a nossa atenção. Explodiu, alguma coisa aconteceu. A gente tomou um pequeno susto. Então, o primeiro nível de defesa é um susto. Isso pode dar para a gente a ideia que tem um risco incerto. Estava tranquilo, de repente eu vi um barulho. Opa! Estou de noite, eu vi um barulho na porta. Opa! O que é isso? Aí o que é que o animal vai fazer? O que é que a paçoca vai fazer? Ela vai ficar assustada, vai fazer assim. O que ela vai fazer? Ela vai ficar avaliando o risco no ambiente. O cachorro fica assim. Qual que é o nosso equivalente? Porque a gente tem uma coisa que eles não têm, que é uma coisa que é um superpoder, mas uma super maldição. A gente tem uma parte que pensa. Até agora a gente não sabe se eles pensam, mas a gente pensa. A gente fica fazendo... O que tem aqui? A gente tem uma ansiedade antecipatória. Então, quando alguma coisa saiu do previsto, ou seja, você estava tranquilo, aí você ouviu que uma coisa saiu do previsto, é um susto.
nós temos o quê? Uma ansiedade antecipatória, e a paçoca, ela fica ali com um negócio assim, o cachorrinho fica assim também. Isso é o equivalente humano, mas nós temos essa parte que fica pensando, que pode potencializar. A gente tem isso, por isso que não é tão fácil tratar seres humanos, mais fácil tratar a paçoca, provavelmente, tá? Aí tá aqui. Mas até aí não aconteceu nada, você só viu que alguma coisa está errada. Só que aí você viu que, de fato, tem um ladrão entrando ali. Você viu aqui que tem um ladrão, você está vendo um ladrão. Às vezes está aqui, você tem um sistema de câmera, está entrando um ladrão, você está vendo que está entrando um ladrão. Mas você vai tentar se esconder, você está vendo isso. Imagina. Então, aqui já é um outro nível. Aqui já não é um risco incerto. Aqui é um risco identificado. Você viu o ladrão. Então, aqui é um perigo identificado. Você viu. Aqui era o quê? Era uma coisa que poderia não acontecer. Aqui não, aqui foi identificado. O que o animal faz nesse momento? Ele para ou ele foge. Ele finge de morto. E tem uns bichinhos que fingem de morto mesmo, cai mesmo assim. Ou ele dá no pé, ou ele foge. Né? Então o animal vai parar, né? Vai paralisar. Ou vai fugir. Quem já viu um bichinho fingindo de morto assim? Faz isso, mas é instintivo. Resposta de congelamento. Isso é o equivalente no ser humano ao quê? A um medo, ação de medo. Medo é igual a ansiedade? Não é. São áreas cerebrais discretamente diferentes. O medo, você sabe que tem aquilo ali. Qual que é o sinônimo de medo? Fobia. Fobia é sinônimo de medo. Por isso que a gente não fala que a gente tem ansiedade de altura. Pode, a gente tem, quando a gente está antecipando para um lugar alto, mas assim, você sabe que está alto, ali tem abelha, você está vendo elas, ali está identificado o perigo. Isso é medo, é fobia. Tá? Ansiedade é, meu marido pode ter sofrido um acidente, meu marido pode ter me traído, meu filho pode ter batido o carro, meu filho pode estar bêbado, e eu não vou conseguir dar conta de pagar as contas, as pessoas vão rir de mim, vão me julgar. Ou seja, pode acontecer. Medo não, medo está lá. É algo que está lá, que você identifica e falou, não, isso daqui não. Tá? E isso é para proteger a gente, porque na maioria das vezes a gente tem fobia de coisas que de fato são ruins para o ser humano, tá? Fobia de altura, fobia de insetos, coisas que são perigosas mesmo. O terceiro é quando você está escondido e aí de repente o ladrão te acha. E te acha com uma arma na sua cabeça e fala, aqui ó, agora, sei lá, né? Perdeu, passa tudo aí, pô, não sei o quê. Não sei como seria isso daí, eu tô, né? Eu lembro alguma cena da Tropa de Elite, enfim, não sei, mas você tá com a arma na cabeça, pegou você, pegou. Aí aqui o que é? Aqui é você tá, o quê? Um perigo iminente, você está um risco de ser morto, né? Então, aqui é um risco iminente de destruição. O que o animal faz nesse momento? Ele vai fazer 1 milhão de coisas, vai querer, vai, sei lá, vai que nem um louco bater ou fugir, ou tentar ir para cima da pessoa, é uma coisa desorganizada. Então ele faz o quê? Ele faz o quê? Uma luta ou fuga desorganizada. Qual que é o equivalente para o ser humano? Não, o equivalente é quando a gente sofre, de fato, um assalto, uma coisa, né? Então a gente fica ali, alguma coisa, tem pessoa que reage, ela não pode reagir, tem pessoas que, porque não é racional. Mas isso seria equivalente a uma crise de pânico. É a mesma sensação. Você vai querer fazer alguma coisa de forma desorganizada, você acha que está ficando louco, vai morrer, ou que você vai, você acha que está ficando louco, você vai morrer, que está ficando louco, ou que está perdendo o controle, que, em última análise, quer dizer o quê? Alguma coisa horrível está acontecendo e eu vou endoidecer e não tem o que fazer, tá? Então,
Esses são os 3 níveis de defesa, tá? E aí, como é que isso acontece? Por que o cérebro faz isso? Vamos ver se dá para ver nesse bendito slide aqui. Aqui vamos ver, não sei se dá para ver aqui também. Não, eu vou sair da tela, não vou sair não. Então, vou ficar aqui, ó. Então, aqui, ó, tem esse lugar aqui que vocês podem estar vendo na tela ou não, chama sistema septo-hipocampal. Ele fica aqui, tem um negócio chamado hipocampo, ele fica aqui atrás do hipocampo. Ele é um radar, é um sonar, que fica emitindo onda, zoom, 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 20 Hz, zoom. O quê? Ele vai pegar a sua memória e ele vai comparar com o ambiente, vendo se está tudo de acordo com aquilo que você conhece. Então, ele está vendo tudo que é conhecido. Vê se não tem nenhuma discrepância, ou seja, não tem nenhuma surpresa, não tem nenhuma novidade. Ele fica o tempo inteiro nisso. O tempo inteiro a gente está o quê? Prevendo, a gente está comparando isso com a nossa memória, o tempo todo que vocês estão, tá? Aí, se tiver uma discordância, ele vai dar o quê? Uma reação de estresse. O estresse é quando nós estamos aqui e aconteceu o quê? Aconteceu uma coisa que quebrou a nossa expectativa. Remédio é o que resolve, o resto é balela. Então, tchau, meu amigo, porque eu entendo de remédio. Eu tenho a receitinha amarela ali, eu tenho a receitinha azul. E eu estou falando que esse negócio aqui serve para potencializar o seu comportamento. Você pode acreditar em mim ou você pode acreditar em qualquer outro coach de podcast. Só que aí, o que acontece? Você vai ficar pulando de médico em médico, tá? Então, isso daqui é importante. Né? É isso, a água, não, aqui, ó, vou tirar aqui do chat as pessoas, porque, desculpa, eu não vou falar disso daqui, isso daqui é um desserviço, eu não estou com a questão dessa, assim, eu estou comprometido a fazer o negócio dar certo. Se vocês não querem, se vocês querem cara que fica falando de não sei o que, eu falo de suplemento, eu falo de coisa do nervo vago, eu falo tudo isso, e mesmo assim eu falo, isso aqui não vai te ajudar. Agora, se você quer continuar, você pode, mas não aqui, tá bom? Pronto, estou banindo aqui, tá? Então, perfeito. Por quê? Porque, das próximas eu vou desativar, tá? Mas assim, só para falar o quê? Porque essas pessoas é o que faz prejudicar. Então, assim, quem tem que estar revoltado aqui são vocês. E são as pessoas que estão mentindo para vocês, que mentir sobre saúde mental custa caro, tá? Então, assim, aí isso vai dar uma inibição comportamental, teve isso, e isso vai dar uma reação de alerta. Então, isso é o estresse. Isso é uma reação de estresse, e isso que é mediado pela amígdala. Então, o que é que causa a reação de estresse? É quando tem um erro na sua previsão. O seu sistema de prever perigo está errado. Está nervosinho, médico? Eu não estou, não. Eu estou só querendo fazer a coisa acontecer mesmo, tá bom? Então, é isso. Porque se a água resolvesse, né, se as coisas resolvessem, vocês não estavam aqui, não é? Então, não é, né? Então, como eu falei, se vocês estão aqui, querem melhorar, vocês têm quadros de ansiedade, vocês vão precisar entender e fazer coisas diferentes do que vocês estão fazendo. E não tem nada que estão falando por aí que seja útil para você, tá bom? Então, mas assim, eu não ligo, não estou tendo problema, eu estou tirando, tá? Tudo bem. Se remédio tratasse estaria curado, mas eles ajudam, o pessoal dá remédio errado. Então, aqui, o que vocês estão vendo? Tem 2 circuitos. Esse é o circuito da preocupação. Esse é o circuito da preocupação. E tem o circuito da amígdala. Todo mundo fala da amígdala. Então, basicamente, a ansiedade é o quê? É o circuito do estresse, que é a amígdala, que não está aí, com a preocupação, que é o loop. Você fica antecipando na sua cabeça. Então, essas 2 partes constituem a ansiedade. A ansiedade você tem uma resposta de estresse e você fica antecipando. E o que acontece? Depois de um tempo que você fica antecipando e a resposta de estresse, você vai tentar o quê? Fugir. A ansiedade fala para você paralisar ou fugir, ela não fala para você enfrentar. Você enfrenta quando você está tendo pânico, a crise de pânico. Mas entre uma crise e outra, você vai paralisar ou vai fugir. Então, isso de ficar antecipando, de ficar fugindo e prestando atenção em perigo, isso vai, cada vez que você faz isso, vai se fortalecendo esse circuito. A sinapse vai ficando mais grossa e isso vai fazendo com que você tenha cada vez mais sensibilidade a coisas ruins. Então, toda vez que nós obedecemos um comportamento que vem de acordo com uma emoção e nós acreditamos nisso, isso é reforçado e é como se fosse mesmo um fio de eletricidade, ele vai ficando mais gordinho, isso vai
fazendo com que se perpetue. Isso acontece com todo o transtorno psiquiátrico, eles não curam sozinhos, tá? Eles não curam sozinhos. E é por isso que é a maior causa de incapacidade, é o quê? Depressão, ansiedade. Por quê? Porque quando você está fazendo tudo isso, você não consegue ativar a parte que pensa na sua cabeça. Você não consegue ativar a parte que executa, que planeja. Por quê? Porque essa parte precisa de muita energia. E é com isso que a gente trabalha hoje em dia. Então, você vai ficar sem conseguir trabalhar, né? Então, isso é uma coisa que é injusto. Por quê? Porque esses quadros de ansiedade são extremamente simples de tratar. Não estou dizendo que são simples para vocês, porque vocês devem estar extremamente maltratados e com remédios que estão fazendo mal, tá? Mas a gente está aqui para mudar isso, certo? Só que para isso a gente vai precisar o quê? Fazer diferente. E a primeira coisa é entender isso, tá? Isso. Então, assim, eu não vou falar do seu remédio, eu não vou falar do remédio de ninguém, porque não tem como eu conseguir resolver a vida de vocês. Estou passando para vocês coisas que resolvem independentemente do remédio, para você conseguir entender de onde que vem, tá? E isso não tem nada a ver com dopamina, nada, estou falando de rede elétrica, tá? Tudo são circuitos elétricos. É igual uma inteligência artificial. Então, resumindo, ansiedade normal, o que ela é? Ela é basicamente uma vivência que você vai ter, e todo mundo vai ter, é universal isso, você só não tem quem é psicopata, por quê? Porque você precisa se importar com alguma coisa. Isso acontece quando você tem um risco de perder alguma coisa, física, social. Risco social é uma coisa muito evolutiva para o ser humano, né? Então a gente vai ter medo do quê? A gente vai ter medo de bicho, de lugar que pode matar a gente vai ter medo de ser rejeitado pelo grupo, a gente vai ter medo de ser, enfim, considerado inapto. A gente tem esse medo, porque tudo isso faria com que a gente fosse expulso do grupo, e não é bom. Então, a ansiedade é uma vivência quando existe um risco de você perder algo importante. Então, você tem ansiedade com dinheiro? Tem que ter mesmo, porque dinheiro é importante, claro que é. Ansiedade com seu filho, você tem que ter mesmo. Tem que se preocupar? Tem. Você vai ficar pensando positivo toda hora? Não. Por quê? Porque senão você vai acabar o quê? Você vai acabar morrendo muito cedo e muito pobre. Eu falo isso, não tem como, você tem que pensar nas coisas que dão errado para você se preparar. Mas aí quando você pensa e se prepara, isso já não é mais incerto. Isso já dá um alívio. O problema é que na ansiedade patológica, não. Então, esse tipo de ansiedade, quando tem de fato algo ruim que pode acontecer, você quer ter, você não quer tirar isso. Meu filho quebrou o pé aqui, né? Enfim, teve um dia que ele caiu, bateu a cabeça, ele já um monte de coisa, e dá ansiedade, isso, e ansiedade que move, você vai indo para lá, você nem sabe como, mas você chega lá e faz o negócio, né? Paciente também, nossa, acontece, às vezes eu ia lá, caramba, mas depois, claro que a gente vai acostumando, mas a gente vai procurando outro desafio. A ansiedade patológica, não. Por quê? Porque ela não faz você executar as coisas. Ela faz você paralisar e fugir. Então, ela tem o quê? Sofrimento, prejuízo funcional, você não consegue fazer as coisas que você gostaria de fazer. Você não consegue dirigir, você não consegue sair de casa, você não consegue prestar atenção nas conversas com as pessoas, você não consegue relaxar quando você deveria relaxar, você não consegue deixar de ter que se preparar 300 vezes para uma coisa, você não consegue agir de acordo com o que você gostaria de fazer. Ou seja, ela causa sofrimento, ela causa prejuízo na parte funcional. Você está funcionando de um jeito que não é o ótimo. Está esquecendo mais coisa, está mais desmemoriado, está dormindo mal, e isso está interferindo no seu dia a dia. Você não está conseguindo organizar suas tarefas. É normal isso. São os quadros que mais fazem você não conseguir, às vezes, arrumar a sua casa. Tá? Ela tem uma intensidade que é desproporcional ao perigo. Então, às vezes, tem até uma abelha, ela pode fazer mal para você? Pode. Tem altura, pode fazer mal? Pode, mas é desproporcional ao que você tem, e isso faz com que você paralise e fuja, que você evite, tá? E ela causa um impacto extremamente significativo na qualidade de vida, mesmo que seja uma ansiedade que está disfarçada, tá? Porque às vezes a pessoa está produzindo muito, mas aí fala, minha ansiedade faz com que eu seja muito produtiva. Às vezes no TAG tem um pouco disso. Mas isso de ser produtivo é como se fosse uma hipercompensação, ou seja, uma fuga para você não ter que pensar em outro problema. Ou seja, é uma forma de fugir, é você hiperproduzir. Isso acontece
bastante com homens, tem algumas mulheres com TAG também que acontece isso. Eu fiz um vídeo até sobre, enfim, ansiedade masculina, tem muito disso, mas você não está fazendo porque você quer, você está fazendo porque se você não fizer isso, sua cabeça vai vir com tanto problema que você não vai aguentar. Então, ela tem que ter, são 3 Ds em inglês, né, que é o disability, disadvantage e o distress, mas resumindo, ela tem que ter duração, tem que ter intensidade, tem que ter sofrimento e tem que ter prejuízo. Tem que atrapalhar a sua vida. Você não consegue levar a vida do jeito que você quer, você leva a vida do jeito que a ansiedade quer que você leve, tá? Você vive em função da evitação. E a evitação é o motor que alimenta esse circuito todo, tá? Então, vamos ver exemplos aqui, ó. Uma ansiedade cotidiana normal. Você se preocupa por pagar as contas. Tem que se preocupar? Tem. A pessoa que pensa positivo nisso, ela vai atrasar quando vai dar tudo certo. Então, como assim vai dar tudo certo? Você tem que ter o dinheiro ali, tem que ver se o dinheiro está lá na conta, né? Ou então se resgata, não sei, colocou no débito, não, no automático, você tem que saber se está ganhando, está conseguindo ter dinheiro para pagar as coisas, não, está com dívida. É coisa para se preocupar? É coisa para se preocupar, porque a gente não é bobo, não é? É isso. Agora, então assim, vamos todo mundo focar aqui, porque se você ficar falando muito sobre o seu problema, isso em geral aumenta um pouco ele, tá? Então, se vocês estão tendo prejuízo, vocês estão no lugar certo, tá? Para ser um psicólogo de confiança. Eu já respondi essa pergunta no negócio, as meninas que decidem isso aí. Vamos lá. E aí, mas quando que isso passa do ponto? Quando você, por exemplo, pensa nas suas finanças, só que aí você pensa que você não vai conseguir pagar, você pensa que você vai ser demitido, e isso fica vindo na sua cabeça, você pensa que você vai errar o tempo todo, e que isso vai fazer com que você vá à falência, e isso começa a interferir no seu sono, e você começa a ter dor no corpo inteiro, porque você está o tempo todo com o músculo contraído, e uma hora suas costas travam, e você fica meio que ali, e você começa a não conseguir se concentrar, porque você não está dormindo bem, e está se preocupando o tempo todo. Isso virou um transtorno de ansiedade generalizada, que são preocupações normais, só que a pessoa não consegue parar de se preocupar. E eu vivi muito tempo da minha vida nisso daqui, e isso muito porque durante uma parte é vantajoso, mas uma parte a gente não aguenta mais, porque como uma máquina tem um invertido, a gente tem que ter igual o motor ali do carro, tem que ter uma temperatura certa, senão aqui vai fundir, aqui não. Né? Por exemplo, você tem medo de abelhas porque você é alérgico. É normal? É normal. Tem que ter. Agora, se você tem pavor de uma coisa que não representa um perigo real para você naquele momento, mas pode até representar, mas assim, esse pavor está impedindo você de fazer algo que você gostaria. Então, por exemplo, você tem medo de um buraco, você tem medo de árvores, tem medo de balões, e você faz tudo para evitar isso. Aqui nisso você evita ir no aniversário da sua afilhada, você evita ir, não sei, num negócio, você evita viajar para uma proposta de emprego, você evita ver o seu namorada. Ou seja, isso está impedindo com que você leve a vida que você quer levar. Isso é um transtorno, tá? Você fica nervoso antes de fazer uma apresentação no trabalho, um teste, ou, sei lá, todo mundo vai te avaliar. É normal? É normal. Isso ajuda você a se preparar melhor. E normalmente quando você vai fazendo, caso você não tenha uma ansiedade social, isso vai melhorando. Agora, o que não é normal, por exemplo, é antes da apresentação, do teste, você não apenas fica nervoso, você começa a tremer, você sente uma necessidade avassaladora de fugir, você fica imaginando que você vai gaguejar, que as pessoas vão te ridicularizar, que todo mundo vai perceber que você não consegue, e que você está suando, que você não pode suar, e que você vai ter branco na hora, e enfim, você deixa de fazer a apresentação. Pode acontecer, você falar que está doente. Você sai. Isso está mandando na sua vida. Então, é um transtorno quando manda na sua vida. Tá? Porque a gente olha muito para o sintoma, a gente não olha o que isso está fazendo com a nossa escolha. Nós não escolhemos mais. Eu estou dizendo isso porque eu tive isso já e, sim, agora não tenho ansiedade? Claro que eu tenho, mas não faço eu não deixo ela ficar naquilo que eu escolho, senão eu também não estaria nem fazendo isso aqui na internet, seria impossível, né?
Mas, assim, não é fácil. E quanto mais a gente fica nisso, mais vai aumentando, não tem problema. Mas uma coisa que acontece é, você hoje já aprendeu um jeito de quebrar um pouco isso, tá? Isso acontece com tudo, porque o pânico, você tem pânico, aí você não quer ter pânico, você fica preocupado se você vai ter pânico, você fica prestando atenção no corpo, você vai ter pânico, e você começa a fazer um monte de coisa para não ter pânico. Por exemplo, colocar água aqui, colocar água ali, não pode ali, não posso passar mal, abaixar um pouquinho, fazer respiração, tudo isso para não ter pânico. Aí você fica prestando atenção mais no corpo, aí começa a vir uma batidinha ou uma dorzinha aqui, você começa a, o que é isso? Será que vai vir pânico? Aí você começa a prestar atenção, aí começa a aumentar, não posso ter pânico, aí você tem pânico de novo, aí você fica preocupado, e aí isso vira um circuito, que é mediado por antecipação, uma sensação, antecipação e evitação, em todos os quadros, tá? É normal isso, e isso são os inimigos, e é isso que você quer de volta, para isso que você está tratando, não é para tirar o seu sintoma. Os sintomas, sim, a gente quer aliviar, claro que a gente quer, mas a gente quer aliviar para que você possa escolher a coisa que você quer fazer, essa coisa não escolher por você, tá? Então, ó, normal é você, às vezes, se sentir envergonhado numa festa, numa reunião, você é tímido, você fica ali, você não conhece ninguém, né? Também não é meio assim, a pessoa fica falando tudo. Agora, você decidiu desistir de tudo esse ano? Assim, ó, uma coisa que eu digo é, se você não tem mais esperança, se a doença roubou sua esperança, você não tem mais nada a perder. Porque não tem nada que, né, dizem que é pior do que isso, ou seja, você já mostrou que você é mais forte do que a falta de esperança. Então, se você não tem nada a perder, começa a agir diferente. Tudo começa pela ação, tá? E eu não estaria aqui fazendo tudo isso se eu não acreditasse que isso melhora, porque eu estou aqui fazendo negócio e falo coisas que basicamente ninguém fala, tirando as pessoas que trabalham com isso. Bom, mas vamos lá. Outra coisa é você evitar situações sociais, você evitar falar, você colocar um capuz, você olhar para baixo, você não olha no olho da pessoa. Se você não olha no olho da pessoa, isso de fato dá para você uma questão que você não está seguro. Você ter um olhar aqui, principalmente nesse triângulo do outro, é algo que é importante para ter você conseguir se concentrar, você conseguir se centrar e sair desses pensamentos. Mas você evita, por esse medo de ser julgado, você atrapalha a sua vida. Então, isso é aonde está a diferença. E é por isso que a gente tem que tratar. Não é porque o médico vai dar remédio, não sei o que e tal. Tudo bem, tem isso, tem um sintoma que você tem. Mas o seu sintoma, ele está o quê? Ele está sendo algo que te escraviza, que não deixa você fazer as coisas. A gente quer tirar os sintomas horrorosos? Sim, nós queremos. Mas, se você não puder ter ansiedade nunca mais na vida, você está perdido. Por quê? Porque você vai ter. Então, não tem como a saída ser, eu nunca posso passar mal. Eu não posso passar nervoso. Por quê? Porque aí você está se aprisionando. Se você vive, você passa nervoso. É você perceber que você dá conta e que esse negócio está mentindo para você. É você perceber que sua cabeça mente para você. Você perceber que as suas sensações às vezes mentem. Perceber que você ganha disso. Só que você tem que perceber vivendo e tem que ganhar várias vezes. Isso é que a gente chama de da tal disposição, que não é você enfrentar o medo. Então, uma coisa importante para vocês colocarem aí, todo mundo escrever. Enfrentar o medo é a maior baboseira que alguém pode te falar para fazer. Você não tem que enfrentar o seu medo. Por quê? Porque você tem o medo, e o que alimenta a ansiedade? É a evitação. Se você enfrenta o negócio e você perde e você sai, o que é que vai acontecer com o seu medo? Ele vai aumentar. Ou se você enfrenta e você sai de lá, meu Deus, que bom que aconteceu, que bom que deu certo. Você está tendo uma memória do quê? De que é insuportável, que você teve um alívio. Quando você faz exposição, você sai com a sensação de vitória. Você tem que sair com a sensação de conquista. E isso é o tratamento para todos os transtornos de ansiedade. Isso é a forma de você reprogramar esse cérebro, de você regular esse seu sistema de alerta. Não tem outra forma. O remédio ele funciona para ajudar você nisso. E isso tem que ser feito por um profissional. Não é você sair da zona de conforto. Por quê? Porque tem que ter frequência. Igual você ir na academia a cada 6 meses. Não adianta também. Tá? Então, por isso que as pessoas que falam, eu fui lá, enfrentei minha ansiedade e não melhorou nada. É claro.
Porque isso não é exposição. Exposição você tem que sair com a sensação de vitória e repetir várias vezes. Por isso que tem os protocolos que eu não consegui fazer ainda, que eu sou uma pessoa só, do cara lá com toque, ele bolou um jeito de fazer de uma forma tão ali concentrada que é melhor do que qualquer remédio para toque, uma terapia de 4 dias. Isso é mais eficaz do que qualquer remédio para toque, mais eficaz do que clomipramina. Eu não estou dizendo que porque eu acho, porque eu vi um estudo ali. Então não importa o que eu acho. Então, isso é importante, mas não precisa ser hoje sozinho. Se vocês começaram a contrariar e fizeram isso daqui, já é diferente, tá? Agora, você ficar falando que você é maior do que os seus pensamentos, isso não ajuda e nem que vai ter sonhos incríveis. Isso ajuda a pessoa que não quer te ouvir, normalmente ela fala isso. Porque você está falando para ela, ela não fica com você ouvindo, ela vai dar um conselho para tentar te aliviar. Isso afasta os outros. Isso é uma coisa ruim. Então, eu vou tirar você, tá? Por isso que a gente não dá conselho, porque conselho é quando você não está ouvindo alguém. A pior forma de você ajudar alguém é você dar um conselho e falar que tudo vai dar tudo bem. Porque não vai, a pessoa está ali sofrendo pra caramba. Mas o que eu posso dizer é que tem tratamento. Aqui também está um slide do Márcio Bernick, isso aqui é um slide bem antigo dele, ó. Então, tem pessoas que nascem com uma predisposição, uma sensibilidade. Não tem nada de errado nisso. Você não é fraco, você não nasceu com o cérebro quebrado. A ideia é que tem um traço de ansiedade, de sensibilidade a isso, e de ter a persistência em evitar tanto, isso mostra que normalmente é uma coisa muito forte. Normalmente são pessoas muito persistentes em evitar tanto essas coisas que a nossa mente fala. Então, isso, o cara lá que faz o protocolo de Bergen, lá, que é um gênio, um dos maiores psicólogos do mundo, não é por isso que não é um gênio, mas ele falou uma frase que eu achei incrível. Ele falou, as pessoas com toque é uma coisa difícil de tratar, o problema é que elas não falharam quando elas deviam falhar. Ou seja, elas tentaram controlar para não dar nada errado e elas conseguiram continuar fazendo aquilo por muito tempo. Elas não perceberam que elas não iam conseguir controlar. Eu falo, imagina alguém que tem uma persistência dessa, de que ficar ali tanto tempo fazendo isso. Ele falou assim, eu gostaria que, se eu pudesse escolher uma qualidade para minha filha, eu escolheria que ela tivesse essa persistência do toque sem ter a parte negativa. Então, isso eu falo também para vocês. Então, não se envergonhem de quem vocês são, não se envergonhem da sua genética. É que isso mostra que você é extremamente persistente, você é muito competente em evitar as coisas. Só que isso acaba deixando você aprisionado por N motivos, mas você é muito competente em evitar. Você é extremamente persistente na evitação. E isso não é para todo mundo. As pessoas desistem de evitar. Ou as outras pessoas. Então, ok, não estou dizendo que você é melhor nem pior, nem que é uma bênção ter ansiedade. Não é. Tá? Tem ansiedade patológica. Mas olha só que interessante. Aí tem o quê? Tem o nosso diagnóstico aqui em cima, ó, ali, ó, limiar para o diagnóstico, tá? E aqui tem o limiar para o tratamento. Então, muito provavelmente, os maiores especialistas que estudam falam que, de fato, a gente deveria tratar antes de chegar a dar prejuízo na vida. Que aqui, quando dá prejuízo, talvez até passou um pouco de ponto, mas tem tratamento do mesmo jeito, tá? E a duração do tempo que você demora para melhorar é o mesmo na ansiedade. Se não evoluiu para depressão, é o mesmo. Mas a ideia é que o ideal seria tratar quando ainda não chegou no diagnóstico, quando ainda não está dando prejuízo. Mas quanto tempo será que as pessoas demoram para procurar tratamento? Demoram, em 2005, eu não coloquei esse slide, era 17 anos para ansiedade generalizada, lá em Massachusetts, em 2005, e para pânico, se eu não me engano, eram uns 9 ou 10 anos. Elas demoravam para procurar ajuda, lá em Massachusetts, no hospital de Massachusetts. Não tinha ninguém pobre lá. A pessoa demorava mais ou menos isso. Para a pessoa ir e perceber que estava lá. Então, eu estou dizendo aqui, não é para você também super patologizar todo mundo, porque a maioria das pessoas poderia ser tratada sem medicação. Não estou dizendo que os remédios eles não devem ser colocados quando precisa, tá? Eu vou colocar esse slide, da aula que o professor Márcio deu para os alunos da pós-graduação. Vamos colocar esse slide com o único objetivo de vocês perceberem o quanto que vocês e eu e todos nós não sabemos pôr
porcaria nenhuma de química cerebral, tá? Basicamente, ele colocou lá drogas serotoninérgicas específicas para 5-HT1A e 5-HT7. Você nem deve saber que existe, mas tem uma carambada de receptorzinho de serotonina. Aí essa imagem, ela é propositalmente chata para a gente ver o quão gostoso é a farmacologia. Então, aqui seria como que atuam as drogas serotoninérgicas. Então, vamos ver se vocês conseguem entender aí mais ou menos. É assim que atua, ó. Então, ali tem o inositol, aqui tem aonde atuam as anfetaminas e o êxtase, esse 5-HT tudo é serotonina, aqui tem onde estão os antidepressivos inibidores da recaptação, então aqui tem o IMAL, inibidor da monoaminooxidase, aqui tem o triptofano, sendo convertido aqui para serotonina, aí aqui tem um monte de enzimas que vem aqui está a buspirona, aqui está o pindolal como beta-bloqueador, e aqui é pré-sináptico, aqui é pós-sináptico, aqui é numa sinapse só. E, basicamente, o que faz o impulso elétrico passar de um lado para o outro é esse negocinho aqui, que é um canal iônico, que vai fazer a desfloridação da membrana. O resto tudo vai mexer no DNA da célula. É uma grande bagunça isso. Por quê? Porque tudo que a gente acha que a gente sabe, o remédio é falta de serotonina, é falta de noradrenalina. Olha quanto lugar que esse troço pode ligar. E cada lugar do cérebro faz um negócio diferente. E a gente não sabe isso. A gente está aprendendo, a gente sabe mais ou menos. Imagina as pessoas que falam para vocês sobre isso. Sendo que isso é a minha área. Imagina o cara que não é psiquiatra e fala sobre isso. Que ninguém aprende psicofarmacologia na faculdade, na residência, que não é psiquiatra, nem neuro aprende. Então, ali tem o êxtase e tal, e não é que a gente manja tudo, tem coisas que a gente descobre e a gente dá e viu que não funciona. Por quê? Porque é complexo. Então, isso daqui serve para quê? Para você falar, putz, próxima vez que alguém vier falar de serotonina e de dopamina para mim, você fala, você não sabe nada sobre isso. Você pode falar com a boca aberta, tá? Porque eu não sei nada. Tá? E eu tenho a receita. E normalmente essa pessoa não tem uma receita para dar. Não é que eu sou melhor ou pior do que ela. Você tem a receita, você tem uma responsabilidade. Você está assinando um documento ali. Tá? Então, é importantíssimo vocês olharem e verem. Olha que bagunça. Tá? Então, agora eu vou tirar aqui só essa pessoa que está falando do THC. De verdade, isso daqui é uma pessoa que realmente está é bem difícil mesmo isso. Então, isso é uma questão que está atrapalhando mesmo. Para a gente comprar a briga com os inimigos certos. Então, aqui, para a gente ver só como é confuso. Isso aqui é só serotonina. A gente não está falando de nenhum dos outros centenas de neurotransmissores. Mas aqui, ó, eu coloquei essa imagem, eu coloquei até no post no Instagram. Aqui na esquerda tem um cérebro equilibrado. Aqui é uma coisa bem simples que eu fiz um chat GPT. Então, aqui tem a parte, ó, seria o motor do cérebro, um sistema mesolímbico, que faz a gente querer ir para cima, querer aproveitar, construir, brigar, divertir, ter coisa a mais, legal, né? Essa parte mesolímbica. E aqui tem a parte do freio, do controle, na parte do cortical, porque para a gente poder prestar atenção em alguma coisa, a gente tem que o quê? A gente tem que olhar para o objeto e inibir toda a nossa muvuca mental e o resto também, senão a gente não presta atenção em nada. Então tem que ter o objeto e tem que ter a inibição. Então, tudo isso que faz é essa parte pré-frontal, que gasta uma energia pra caramba, né? Agora, imagina se você dá uma tal de serotonina ou uma tal de dopamina e sabe-se lá Deus por quê, ela deveria chegar aqui nessa parte meio pré-frontal para inibir a amígdala. Mas parece que no seu cérebro, sabe-se lá Deus por quê, ela encostou num outro receptorzinho que está aqui em cima e estimulou essa parte do meio, estimulou esse motor louco. O que isso faz? Isso vai drenar energia, você perde essa capacidade de freio, porque drena muita energia para isso e você pode até ficar mais agitado no começo, só que depois você perde isso, você fica deprimido, porque essa parte tem a ver com a nossa motivação, tem a ver com aquilo que a gente gosta de conquistar, com a empatia pelas pessoas, a gente fica com a mente cansada, extremamente agitado. Então aqui é um cérebro acelerado e deprimido, lá em cima.
e uma hora aquilo não vai aguentar e vai cair para baixo, que fica um cérebro só deprimido, ou vai ficar oscilando para cima e para baixo. Isso acontece com cerca de 30%, 40% das pessoas que tomam antidepressivos, que são remédios que aumentam essas 3 coisinhas aí, serotonina, dopamina e noradrenalina. Acontece. Isso é um jeito super, uma coisa bem tosca que eu fiz no ChatGPT. É mais ou menos assim. Isso tem a ver com o circuito, a fiação, tá? Por isso que quando eu falo que o cérebro é elétrico, e por isso que se a gente viu que já aconteceu uma vez, a gente não vai ficar insistindo nisso. E é por isso que antidepressivos não são remédios para depressão, porque eles podem até piorar. Se eles aceleram muito ali, tira toda a energia, fundir o motor. Então, é igual um carro. Você acelerar demais, sem ter, sei lá, fluido ali, não sei o quê, vai explodir. É igual um secador de cabelo, você coloca no 220, é ruim, funciona, explode. Mas tem uma curva ali, como se fosse, né, uma curva em U invertida, que é uma curva muito comum no corpo humano. Tem um limite ótimo, tem mais do que isso, vai ficando mal. Tá? Isso acontece com Venvance também. Tá? Então, aqui que a gente quer o quê? Esse cérebro equilibrado aqui. Por isso que tem gente que toma e fica irritado, não é que fica eufórico, às vezes fica irritado, fica com insônia, fica ali, e às vezes até melhora por um tempo, só que depois começa a piorar, porque rouba essa energia aqui. E isso é uma explicação que vocês nunca viram, e quer dizer que essa pessoa é bipolar? Não necessariamente, não necessariamente. Por quê? Porque bipolar só se tiver mania, hipomania, mas às vezes não tem, às vezes é isso aí que acontece. Só que é uma pessoa que não melhora com antidepressivo, Cássio. Só que tem um bando de outros remédios que podem controlar, que modula, que vai ali na parte azulzinha, que vai aqui, que faz isso, que faz aquilo. Só que tem uns nomes feios que não tem como entender, porque é muito, nem a gente entende direito, mas a gente vai aprendendo. Então, isso é coisa nossa. Por isso que quando vocês ficam tentando falar de remédio, é meio bobo, é meio tosco. Então, assim, eu falo de cetralina, falo disso, não sei o que, negócio, mas assim, a gente não vai saber qual vai ser o melhor remédio para você, mas nós sabemos que a gente errou rápido, a gente aprendeu com o erro, e a gente não vai mais dar aquilo, a gente vai acertar uma hora. É esse o compromisso que eu faço com meus pacientes. Eu não sei se vai dar certo a primeira vez, eu sei que eu vou estar junto com você na hora de acertar. Tá? Porque a gente quer equilibrar isso daí. Por isso que CT funciona, por isso que MT funciona, porque eles vão na parte elétrica ali. Então, quem aqui acredita, então, na dopamina? Quem aqui acha que tomar suplemento que vai melhorar a dopamina vai ajudar? Pode ajudar? Pode, mas ela não vai construir outro circuito para você. E pode, às vezes, piorar, por exemplo. Tá? Então, isso é o que acontece com um monte de gente toma antidepressivo. Aí você vai fazer teste farmacogenético para quê? Não, se a pessoa tomou 3 do negócio, você precisa fazer? Não, até porque não tem valor nenhum, não é indicado em lugar nenhum. Mas tem gente que ganha dinheiro com isso. Então, fiquem revoltados com as pessoas certas, tá? Não é sempre um lado tá bom, o outro tá ruim, não. Por quê? Porque a gente estuda para equilibrar isso. É que o que você ouviu falar sobre remédio, que é só antidepressivo, não equilibra. Por isso que nós estamos usando cada vez menos remédios que são chamados de antidepressivo. Por isso que nós não usamos o Venvance para ansiedade. Mas hoje em dia, todo mundo dá Venvance. O que está escrito ali também, está pequenininho? Testosterona. Análogo de testosterona. Eles são indicados em raríssimos quadros e não tem nada mostrando que eles melhoram a libido por muito tempo, mas eles podem dar o quê? Um efeito euforizante. Então, não é que não dá para equilibrar, é que não dá para equilibrar do jeito que vocês estão ouvindo falar por aí. Agora, se não desse para equilibrar, eu não teria profissão. Né? Eu não teria trocentas pessoas ali, mesmo falando isso daqui, estou falando há mais de 10 anos, 11 anos. Né? Que eu não falava tão assim, agora porque a situação é mais caótica. Mas não tem como ser de outro jeito, porque é biologia. Eu sei, isso é uma simplificação, não é que eu sou o dono da verdade. Simplesmente porque as pessoas que sabem isso, elas não estão preocupadas, tá aí na internet. Quem está preocupado na internet é vender um troço para você. E eu vendo coisa que presta. Né? Mas assim, pode desconfiar de mim também. O importante é dar certo, tá bom? Mas isso é uma doença física. Esse cérebro aqui, ele é da onde que ele vem? Ele é uma coisa etérea? Não, tá aqui. É só porque você não mostra essa foto ali. Isso aqui eu não inventei nada disso, não. Tá? Aliás, eu quero que todo mundo escreva aí.
Olha essa foto aqui, ó. Tu não tá vendo essa foto aqui? Aqui tá ruim o slide. Aqui seriam as áreas que ficam, os circuitos que ficam hiperativados na ansiedade, e aqui seriam os circuitos que ficam hipoativados. Então, a gente não quer brigar contra o vermelho. O vermelho é o circuito da evitação, do estresse e da insegurança. A gente quer ativar esse outro circuito que vai o quê? Que vai combater. É igual ao da dúvida aqui. A gente não quis tirar a dúvida, a gente colocou uma outra dúvida nela para neutralizar. É assim que o cérebro funciona. E se vocês forem ver aqui, tem um monte de fiozinho, tem um monte de coisa que parece um cabelinho assim, né? Isso é um exame de imagem que dá para você ver os fios elétricos no cérebro. Então, se você acha que o cérebro é químico, digita agora aí, coloca cérebro, DTI, D de dado, T de tatu, I de escola não, de igreja, né? Peraí, deixa eu colocar aqui para vocês digitarem no Google isso daí. Coloca aí, ó, cérebro DTI 3D. Coloca cérebro DTI 3D, joga no Google e coloca imagens. E aí vê se vocês veem alguma coisa parecida com um cérebro com fiozinhos assim. Coloca aí, todo mundo. Por quê? Porque isso daí agora a gente tem esse exame, não tinha antes, mas isso aqui você vê o quê? É um monte de fio. E cada fio entre um e outro vai ter um monte de substância química passando. Só que o que faz a gente pensar é corrente elétrica. Então, coloca aí, cérebro DTI 3D. Quem colocou no Google, fala eu. Então, se você nunca ouviu falar nisso, se você ainda acha que isso é do remédio, quem aqui está achando, fala do remédio. Eu sei falar do remédio. Só que assim, o remédio tem que atuar no circuito. E o circuito você muda com o seu comportamento. Tá, quem achou isso daí? Ansiedade não é emocional? O que é emocional, o que é físico, não tem diferença. Por quê? Porque a gente viu que tudo tem a ver com essas ligações. Então, o que é emocional está aí. Isso desde os anos 2000 a gente sabe disso. Não tem essa diferença mais. Ah, não é difícil. É difícil se a gente tenta mudar ela pensando e sentindo. Se a gente muda através de comportamentos orientados, que são o quê? Isso é psicoterapia para tratar transtornos mentais. E quem sabe fazer isso? Quase ninguém. Mas tem as psicólogas da minha equipe, por isso que eu escolho muito a dedo, não é fácil. Não é difícil de mudar. Os caras inventaram um negócio que trata quadros estupidamente graves em 4 níveis, estupidamente graves. Eu vi e dá para entender, porque isso é neurociência do aprendizado. Isso se chama neuroplasticidade. Isso é o que eu estudo para fazer. E é isso que pessoas, psicólogas, passam a vida estudando para aprimorar, para ficar mais rápido. Só que vocês não ouvem, porque vocês ouvem tem que mudar primeiro a crença, o pensamento, não sei o que, tudo isso é importante, às vezes é, mas não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é fazer esse treino comportamental de forma extremamente organizada, não é você sair da sua zona de conforto, e você tem que sair com a sensação de vitória, várias vezes. Em pânico, você consegue fazer isso mais ou menos ali, se você pegar em 2 semanas. Isso porque você ficar décadas com pânico. Dá para dar. Não tem diferença. Só que precisa ser uma coisa organizada com o psicólogo. Então, assim, eu oriento vocês a fazerem terapia com os psicólogos que eu oriento, que eu conheço eles lá. E o pessoal do IPQ, tem outros que devem saber fazer? Tem outros que devem saber fazer. A maioria que fala que faz TCC não faz a parte comportamental. E é a parte comportamental que é o elemento ativo em todas as terapias para transtornos mentais. E podem me xingar, podem também, não tem problema nenhum. Mas, assim, isso não é... Isso é Eric Kandel, que fez os princípios de neurociência. É assim que funciona o que molda as bases da psiquiatria e da psicologia nos últimos 26 anos, tá? Então, quem achou os fiozinhos aí? Quem achou? Quem digitou no Google e achou? Porque se você viu os fiozinhos, você viu que tem um troço ali que é um monte de fio no cérebro. Quem viu os fiozinhos? Então, é que TCC você não deve fazer, porque nos Estados Unidos e na Inglaterra, das psicólogas, isso são dados estatísticos lá, das psicólogas que falam que fazem TCC, somente 10 a 15% fazem exposição, que é a parte comportamental. Elas fazem terapia cognitiva. E aí não tem como você melhorar por muito tempo. A gente ficar desafiando o pensamento. A gente faz isso, tal, mas tem que chegar lá. E isso tem
métodos que são muito rápidos. Por isso que eu fui atrás, peguei lá da Michelle Krask e tal, o negócio do toque, ainda não consegui fazer, porque eu sou uma pessoa só. Agora, é importante ter remédios que ajudem nisso, e é importante não ter remédios que não estejam atrapalhando. Por isso que é importante ter médicos também, tá? Mas o objetivo do remédio na ansiedade é facilitar o treino, tá? E TCC, que não, se eu falar, se é TCC, eu falo para os médicos, você pergunta, como é a exposição que está fazendo? Se falar, o que é exposição? Como que é isso? Como é que a gente foi conversando? Não é TCC para isso, não é. Tá? É uma TCC meio fake. Mas a maioria é assim, não é uma culpa das psicólogas, é culpa de quem ensina as psicólogas, na minha opinião. Tá? Mas isso é no mundo inteiro. Isso nos Estados Unidos, 10 a 15%. Tá? Então, a ideia é que TCC tem que ser a parte comportamental. Você tem que saber que você tem que fazer a exposição, que é, você vai achar que vai dar errado, só que você vai sair com a sensação de vitória, e você vai ter que repetir, e você vai ter que estar disposto a isso. E aí, por isso que tem as psicólogas que orientam, tem os treinamentos digitais, que são terapias digitais que eu faço, que têm a mesma eficácia. Tá? Só que eu não consigo abrir o tempo todo. Né? Agora eu estou tentando focar para colocar mais médicos, tem essas psicólogas, tem os treinamentos que vão continuar para a gente tentar fazer um sistema, porque não é simples. Só que eu sou uma pessoa só. Mas você não conseguiu porque é 10 a 15% nos Estados Unidos e na Inglaterra. A Inglaterra é o berço da TCC. 10 a 15% fazem exposição. Imagina aqui. Quantos por cento fazem? Por isso que, assim, eu estou falando que essas 7 pessoas lá são o maior contingente de psicólogos que fazem psicologia, psicoterapia baseada em evidências que eu conheço na internet. Claro que tem outros, mas assim, eu estou levantando a bola, não é porque eu não ganho nada, né, mas é porque, de fato, elas mostraram muito ponta firme e elas mandam bem. E elas falam comigo, a gente supervisiona, e é isso que estamos fazendo. Agora, o fato de você não conseguir é porque não tem mesmo, tá? Só que o que acontece? Aqui tá ruim esse slide, mas o que acontece? Isso aqui eu coloquei que está acabando, vou tirar já, mas como é que funciona normalmente? Deixa eu tirar aqui. Normalmente a ansiedade ela tem uma evolução, ela começa com traços subsindrômicos, normalmente você tem uma predisposição a ter isso de ansiedade. Eu tenho, né, que eu chamo de neuroticismo, só que aí isso vai evoluindo para você começar a ter mais sintomas, até que você começa a se esquivar, e a esquiva, ela vicia, tá? A esquiva é o que mantém a ansiedade. Eu fiz uma live no ano passado com a doutora Mariângela, que é possivelmente a psicóloga mais renomada para tratamento de ansiedade. Ela coordena a pós-graduação em TCC no HC, e ela falou do começo ao fim da live. Tem que fazer exposição e o que mantém a ansiedade é a esquiva fóbica. É isso que mantém. Acabou, não tem segredo. Mas é difícil fazer e as pessoas vêm com muitos remédios que estão atrapalhando. Então, acontece agora. Dá para a gente começar a mudar? Dá para começar. Dá para começar a fazer isso rápido? Não. Não dá, porque se eu falar para você fazer sozinho, você vai se ferrar. E eu não tenho como tirar remédio rápido de você que você vai passar mal. Agora, que dá para fazer? Dá. E eu estou aqui empenhado nisso. Eu não, por enquanto, não estou pensando em desistir. Vamos lá. Mas é por isso que eu estou aqui e precisa de profissional, porque senão não precisaria de psicólogo, não precisaria de coisa. Por isso que muita gente fala que terapia é igual falar com um amigo. Mas é mesmo, se for para ficar falando, não acontece. Para transtornos mentais. Para o resto, não sei, eu não sou psicólogo. Tá? Eu sei isso para transtornos mentais, que é a minha área, eu aprendi a fazer. Tá? Então, doutor Tiazori, bom, enfim, resumindo, mas aí normalmente o que acontece é isso, a pessoa ela tem, né, um sintoma aqui, ela nasce com traços ansioso, aqui é o ano 0, tá? Ali, aí tem alguns sintominhas, aqui pode ter um pouquinho aqui 18 anos, aqui, aí chega aqui entre os 20, 30, aí normalmente aqui começa a exacerbar. Por quê? Porque quando termina de milenizar o cérebro, tem uma série de mudanças e também tem mudanças ambientais. Aqui começa a
manifestar. Cada quadro varia, né? Então, toque um pouco mais cedo, ansiedade social também, tarde, enfim, varia, mas normalmente é mais ou menos ali. O pânico, às vezes, é um pouco mais tarde, tá? Mas tudo isso tem esse ciclo, né? De você ter uma sensação horrorosa, um pensamento catastrófico, um pensamento de previsão catastrófica, né? Ou seja, você antecipa uma coisa catastrófica, e você tem um comportamento de paralisar ou fugir. Só que a gente faz isso mentalmente, a gente se distrai, a gente pega um copinho de água, a gente não quer ouvir, a gente coloca uma música. Às vezes a gente faz até uma técnica de respiração com o objetivo de fugir daquilo, que não é o objetivo esse. O objetivo é que a gente quebre isso para quê? Para mostrar que isso aqui vai amplificando, a gente vai começando a ter medo de ter sensação física, a gente começa a ter medo de ter ansiedade. E a ansiedade é ruim, ela não mata. Saber disso ajuda, mas você vai precisar reconfigurar esse circuito. Mas isso é possível em qualquer idade da vida. Nesses anos todos, eu tenho mais de 40 mil pessoas que passaram eu fazendo essa TCC online. Eu parei um pouco esse ano agora que eu fui fazer essas outras coisas, mas eu fui fazendo. Teve gente de 78 anos, 79 anos, e que fez, que a gente precisa mudar a direção, tá? A ideia é que o circuito elétrico, a eletricidade vai para um lado, vai para o outro. Como esse circuito fica mais grosso, a eletricidade passa mais rápido. Mas se você começa a mudar isso, o primeiro passo é mais difícil, mas tá do outro lado, começa a vir para cá, vai ficando cada vez mais habitual, tá? Mas isso aqui começa a acontecer. Só que aí você não trata, aí você vai tendo momentos de calma, depois exacerba. Calma, depois exacerba. Aí mais chega uma hora que você entra num quadro depressivo. Isso é clássico para o TAG, tá? O TAG não tratado, ele vai evoluir assim. Pode ser antes ou não. Mas todos os outros vão ter momentos de calmaria, momentos pior. Momentos de calmaria, pior, mas não tem remissão espontânea. E eu não estou dizendo isso porque eu quero ser pessimista, porque não tem. Mas o tratamento nisso daqui é um tratamento que é um dos que mais funciona. E a parte comportamental ela é fundamental para tratar isso. Eu não estou dizendo que é igual para esquizofrenia, para transtorno bipolar, para outra, nem para depressão, nem para outros diagnósticos, mas para transtornos ansiosos, que são os mais comuns, que mais incapacitam, tá? Mas assim, é possível, todo o tratamento objetivo é nós criarmos novos caminhos, novas conexões. Isso é o objetivo de todo o tratamento em saúde mental. Então, quem fala que você tem que fazer não sei o quê, porque vem a dopamina, você vai pegar, como é que é? Você não pode pegar no celular de manhã, porque você vai esgotar a dopamina cerebral. Besteira! Mas que bobagem! Você vai esgotar, você vai esgotar suor, esgotar saliva, não vai esgotar isso aí, né? Mas não é também isso que funciona. E a gente fala, então tem que se privar de coisas que dão prazer rápido, que é dopamina, que besteira! A gente sabe que quando a pessoa está com, enfim, um transtorno, um vício, o que acontece é a parte de controle inibitor, a sinapse, aqui está fraca. A gente vê, tem um exame, esse controle inibitor saiu. Quem controla o comportamento dela é uma parte visceral, mudou a configuração. Então não adianta a pessoa somente tirar o estímulo. Ela fica internada há 10 anos, ela volta a beber. Ela tem que treinar essa área também. E tem muitos poucos lugares que treinam, mas é isso que se fazia no HC. Eu fiquei lá durante uns 3 anos sendo supervisor da enfermaria de álcool e droga. Então, é essa bobagem que falam, tem que tirar, não sei o quê, dopamina barata, dopamina cara, é tudo para te enganar. Por quê? Porque se você foca em tirar as coisas que dão vício, você não está treinando a parte do seu cérebro que controla isso. Então, a gente sempre vai treinar coisas para colocar, a gente não vai querer tirar do cérebro, tá? Mas, assim, isso é evolução. Não estou dizendo isso para assustar vocês, de forma nenhuma. Mas é para dizer, assim, que tem esperança, tá? E aí eu quero falar só para vocês, rapidinho agora, para terminar,
Eu vou depois fazer um post melhor. Começaram os atendimentos dos médicos da pós-graduação. Isso é a primeira vez, eu acho, no Brasil com certeza é a primeira vez, mas é algo que eu fiquei pensando, e por isso também não fiz pós-graduação antes, porque pós-graduação em medicina, em saúde, você tem que ter treino, tem que ter supervisão, a pessoa tem que ter a possibilidade de atender, errar, ser corrigido e consertar o erro, porque só assim que a gente aprende, assim que eu aprendi. Então, eu tenho, né, na pós, tenho pacientes virtuais, os filmes são extremamente bem feitos sobre psicopatologia, então a pessoa vai testando e errando, tem treino, tem avatares que elas conversam, que são realistas, mas tem a possibilidade, né, das pessoas atenderem também, que eu pensei, quem tiver disposto a ser atendido, porque são todos médicos. O médico pode atender qualquer área da medicina? Pode. Mas ele tem que ter treinamento. Você fala, mas eles não têm treinamento, como é que eles vão atender? É a mesma coisa você passar no Hospital das Clínicas e ser atendido por um residente, como você era atendido por mim. Eu não sabia. Psiquiatria, fiquei 3 anos lá, mas eu atendia, eu era médico, eu sabia que não podia fazer, que não ia fazer besteira, que não ia fazer aquilo, a gente sabe que não vai fazer. Mas eu ia discutir com o supervisor. Então eu falava, espera um pouquinho, aí você ia lá com o supervisor, falava e depois volta. Quem já passou em hospital escola sabe que é assim. Quem já foi no HC, quem já foi no Hospital São Paulo, é assim, né? E normalmente é muito melhor ser atendido nesses lugares do que não ser. E é assim que funciona, só que assim, eles são médicos, eu acho que, assim, eles têm que ganhar pelo atendimento deles, e é uma forma de ser uma coisa que eles conseguem, como uma residência que a gente ganha um saláriozinho pequeno, que eles conseguem ter isso também e aprender ao mesmo tempo. Porque eu também não consigo fazer a pós de graça, mas assim, mas a ideia é que vocês, sendo atendidos por eles, eu vou supervisionar cada um dos casos. Como é que eu vou conseguir? Porque aí a gente montou, tem o Sábio, que fez a Serena App, que depois eu vou falar assim, o que é que um app de saúde tem que ter, porque não é que é tudo ruim, tem coisa boa, tem que ter regras, tá? Mas foi feito um programa, que é uma escriba, que a pessoa, ela anota a consulta e já sai com o plano terapêutico, mas isso é para o médico checar, não é para substituir ele, pode estar errado. E aí eu consigo já olhar isso, supervisionar, e a gravação da consulta vai numa nuvem da LGPD para um drive que eu arrumei. Então eu vejo a gravação e vejo tudo que ele transcreveu na consulta com esse programa. E aí nisso eu vejo o atendimento, aí eu dou um feedback para ele e ele vai passar para você. Então isso eu vou fazer individualmente com cada um deles, tá? E começou um pouquinho antes do final do ano e vai prosseguir, mas claro, a gente vai num ritmo que é possível não fazer besteira, tá? Mas a ideia é que isso vá se expandindo, então isso vai ser essa questão do atendimento, e o valor que eles cobram, o paciente é deles, mas eu estou ali como corresponsável ali, e isso é um jeito de fazer com que é o único jeito do médico aprender, é esse. O único da gente aprender a fazer é atendendo, não tem como a gente aprender psicopatologia olhando tela, não tem. Pode ver o slide, mas não só. Tem que fazer, tem que errar um pouquinho, às vezes errar no sentido assim, puxa, achei que era isso, era aquilo, tal, não sei o problema. Mas aí eles não vão errar muito, porque tem as regras também. Eu fiz todas as regras, fiz todo um sistema de LGPD, de prontuário, fazer tudo ali para que isso desse certo, por isso que me deu um certo trabalho. Mas, além disso, tem as aulas também que a gente está tendo. Para quê? Para que eles, basicamente, como fosse atendido por mim, tem as regras lá, então eles vão entrar em contato e vão passar o CRM, vocês vão checar o CRM, ver se o CRM está ali no site do CFM, ver se tem mesmo, se está ativo, ver se a cara que aparece lá é parecida com a cara do cara, né? Mas, assim, não é uma coisa que é de graça, porque eu não sou patrocinado pelo Sebrae, eu não acho que tem que ser um atendimento que vocês vão ter com o médico mesmo, e eu vou estar supervisionando ele. Então, é um atendimento que seria ali como se fosse atendido por mim, porque eu não consigo atender todo mundo, eu não quero parar de atender. Só que uma consulta é muito caro, se eu atender todo mundo, se eu baixar de preço, eu não consigo dar conta. Eu já, às vezes, não consigo responder aos pacientes que me pagam, e elas ficam bravas com razão mesmo. Mas eu respondo. Mas a ideia é porque, às vezes, é muita gente.
mais é a forma da gente conseguir mudar isso de uma forma que funcione, tá? Então, se você tem interesse, tem lá no meu Instagram, você clica ali no link, tem ali do ambulatório supervisionado, você coloca o nome na lista. Não vai ser imediato, não vai, mas a gente vai o quê? Começando, depois vai voltar, o TMA vai estar de novo, depois vai estar ali, é que assim, a gente tem que fazer, né, as coisas bem feitas para fazer por muito tempo, e a ideia é que isso vá aumentando, tá? Então, isso, assim, vai estar ocorrendo, e tudo vai ser, tem uma questão de LGPD, você vai ter uma frase para falar, você pode querer revogar isso todo o tempo, mas tem tudo isso que vai ser explicadinho, vou colocar lá, mas sim, se entrar em contato com vocês, está acontecendo isso, você peça o CRM, a pessoa vai te passar o CRM, você checa e pode atender, que aí eu vou supervisionar, vou dar o feedback, sim, tá? E isso é isso que eu estou fazendo nesse período, certo? E aí sim vão ser médicos que, bom, eles vão, não que eu seja gênio, eu não sou, simplesmente assim, pessoal, tem muito pouco psiquiatra, e tem muito pouco psiquiatra que está atualizado, infelizmente tem, mas tem psiquiatras brilhantes, que eu tenho a possibilidade de fazer isso por conta da internet, tá? Então, é isso que eu vou fazer, e é a única, né, que eu acho que tem isso, então, de fato, é uma coisa que eu estou animado para fazer mesmo, porque é algo que vai fazer com que vocês possam ser atendidos, eles possam aprender, então tem mais médico que sabe, mais pessoas sendo atendidas, e a gente tem as psicólogas também, e tem os programas. Então, vocês não estão sem opções, é que não tem opção todas ao mesmo tempo que vocês querem, e essa coisa de alívio do desespero não é a saída, tá? Você quer aliviar no desespero? Tudo bem, alivia tal, mas não é a saída. E aí, bom, tem que falar alguma coisa muito diferente? Claro que eu não tenho a questão, mas tem esperança. E vocês não são pessoas, vocês não se envergonhem de quem vocês são, não se envergonhem da genética, porque isso basicamente é algo que não está funcionando agora, mas foi essa genética que fez a humanidade vir até agora, né? Que fez a gente sobreviver esse tempo todo. Foi graças a essa nossa sensibilidade. Então, não é justo isso, e isso não faz de vocês mais fracos, pelo contrário, faz que vocês sejam tão persistentes que acabou caindo num looping que o mundo faz você cair, tá? É isso, certo? É horrível, mas isso não vai te matar e tem como melhorar. Se tem são terapias digitais que têm a mesma eficácia do que uma terapia presencial, só que abre algumas vezes por ano só. Também, né, sou uma pessoa só e nós temos que organizar e estamos fazendo, estamos crescendo. Só que a ideia é que tem que ser pessoas boas e elas têm que ser treinadas, né? E o treino demora um tempo, mas a gente vai indo assim, né? Assim que a gente vai mudando o mundo. Porque a gente viu que os outros treinos que tem por aí talvez não funcionem muito bem, não. Não sei. Mas a ideia é que se vocês querem ter um atendimento que, enfim, vai ser mais ou menos que nem eu sugiro as psicólogas, eu indico esses médicos, mas nós vamos atender para que não seja uma coisa que vire uma bagunça, tá? É o ideal? Não é, mas é uma forma da gente começar a mudar isso aqui, certo? As outras perguntas eu não vou responder, porque já respondi, né, da exposição, né, feita de uma forma com um profissional. Tá? Se você for correr sozinho, a chance de dar certo é muito, muito baixa. Eu tive tensão de pânico, como é que eu melhorei? Melhorei fazendo essa exposição com uma psicóloga, eu nem estou fazer. Eu não consegui fazer. Mas eu fiz. Eu também não tinha tanta baboseira que eu ficava ouvindo, de 500 gente falando um monte de besteira. Bebe água, vai não sei o quê, vai... Imagina, eu não sei como é que seria naquela época. Não tinha ninguém falando porcaria nenhuma. Eu peguei e fui lá, fiz o que a psicóloga mandou, né? Então é isso aí, galera. Mas tem esperança, e tem esperança não é para você ficar controlando a ansiedade, você não fica lidando com a ansiedade, é para você parar de ter medo disso, você não conseguir ter medo dessa coisa nem se você queira. E ver, assim, tem os depoimentos ali, você pode ver, isso é possível em toda idade. Mas eu não estou dizendo que negócio simples, não é. Mas assim, é possível e eu indico esses profissionais aqui, e se você está fazendo uma terapia em que ela não está fazendo exposição, tem que ser um negócio que é sistemático, ali
de forma organizada, não é terapia que funciona para ansiedade, não tem como, tá? Então, quem perguntou como é que faz para sessão dos psicólogos, tem que saber fazer exposição, tá? Esse é um dos critérios, tá bom? É isso aí, galera. Então, um abraço, espero que vocês tenham entendido. E, ó, quem lembra aquele exercício de como que a gente amolece pensamentos negativos? A gente vai duvidar deles, e duvidar deles de uma forma que a gente consiga fazer esforço para se concentrar na dúvida. Por isso que a gente usa a mão contrária. Isso funciona. Essa terapia metacognitiva tem sido estudada por isso, para isso, tá? Um abraço, pessoal, boa noite. Aguardem aí que eu vou dar mais notícias de como que vai funcionar direitinho o ambulatório, né? Eu vou fazer uns carrosséis ali e vamos lá, vamos mudar a saúde mental desse país. Vamos lá. E se você não tem mais esperança, não tem mais nada para tirarem de você. Não desista agora, tá? E é isso. Tamo juntos. Um abraço. Tchau, tchau.